Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou começar uma sequência de aulas que eu vou abordar a linguagem PHP dentro do grupo de desenvolvimento aí, sendo, né, essa linguagem de back-end em relação à criação de sites, tá? Ali o HTML, CSS, certo? Então, vamos lá nessa jornada. Gente, o PHP ele é a linguagem de programação ali da década de 80, criado em 94, liberado ali em 95, 94, 95, surgiu o PHP para ser uma linguagem para desenvolvimento de sites, de fato, né? E, inclusive, esse nome PHP, Personal Homepage, né? PHP, Personal Homepage, ou seja, é uma página personalizada, uma página pessoal ali para você criar sites naquela época, na década de 90. Mas uma coisa interessante do PHP é que ele se tornou uma linguagem que está do lado do servidor, ou seja, você tem linguagens que trabalham mais com a parte da frente, que a gente chama de front-end, você tem as linguagens de marcação, por exemplo, HTML, e você tem uma linguagem back-end, aquele que vai trabalhar ali nos bastidores do lado do servidor para criar alguma coisa, né? E o PHP ele tem essa característica de ser uma linguagem server-side, né? Do lado do servidor, tá? E aí PHP, desde da época que foi criado, se tornou essa linguagem com essa característica e, portanto, se tornou uma linguagem que a gente chama hoje em dia de uma linguagem back-end, que vai tratar algumas informações que vêm do lado do front para fazer as tratativas. Mas também o PHP é interessante que ele consegue integrar dentro do seu bloco de código outros trechos de linguagem, né? Você pode, dentro do código PHP, colocar trechos de linguagem de marcação como HTML, você pode colocar trechos de JavaScript, tá? E aí ela se torna essa linguagem bem robusta. E hoje, ainda assim, é utilizado o PHP em criações de vários sistemas e plataformas. Um sistema, por exemplo, muito utilizado hoje em dia, né, é o WordPress. Então, o WordPress, ele basicamente é baseado em PHP, tá? Então, eu tenho um código aqui, PHP, né, aqui, tirei um print aqui do meu material e estou colocando para vocês. Veja que eu tenho um código aqui HTML, eu tenho a partir daqui, ó, um código HTML, certo? E dentro desse código HTML, eu tenho um trecho de código PHP, ok? E dentro do código PHP, vou usar até uma outra canetinha, eu tenho pedacinhos de código HTML. Então, eu estou dentro aqui do código PHP, desculpa, e dentro desse echo eu tenho uma tag aqui, o LI ali, para você criar listas, né, os itens da lista, tá? Então, você tem esse poder de estar utilizando, integrando vários pedaços de código aqui para o PHP. Esse arquivo, a extensão dele, né, todo arquivo criado na linguagem PHP, a extensão dele, obviamente, vai ser PHP, tá? Na parte aqui de cima, pessoal, só conhecendo um pouquinho, eu tenho duas variáveis, certo? Então, já dá para você perceber que quando você está criando um código em PHP, para delimitar, marcar a área onde vai ser de fato da linguagem, você começa aqui abrindo, né, esse símbolo, abre tag aqui, ponto de interrogação, PHP, coloca todo o bloco de código que você precisa e no final fecha com ponto de interrogação e fecha aquela tag. Então, tudo isso aqui é PHP, né? Então, só um exemplo de código e o resto é HTML, como a gente já conhece, já está acostumado. E desse código, ele vai gerar isso aqui, né? Ele gerou isso aqui, tá? Então, aqui é só um pequeno aperitivo, né, de um código aqui PHP para você já se familiarizar. Mas, antes de abordar de fato a parte prática, eu vou falar com vocês sobre
Tá, mas como é que eu começo a programar em PHP? Eu preciso instalar alguma coisa? Eu preciso... A linguagem tem algo que precisa ser instalado no Windows, Linux, Mac, para rodar, né? Como um Python, por exemplo, você tem que instalar o Python na sua máquina. Enfim, como é que você começa a trabalhar com PHP? Então, pessoal, como o PHP na linguagem server-side, ou seja, que trabalha do lado do servidor, é preciso que você tenha um servidor, né, que vai fazer essas tratativas, um servidor web, que vai fazer essas tratativas aí com a linguagem. Hoje em dia você tem vários servidores que ele já vem assim um combo de coisas para você trabalhar. Um exemplo, que é o que eu trabalho, até na sala de aula, é com o aplicativo Champ, tá? O Champ, ele é um combo de aplicativos, por quê? Porque nele vem o servidor Apache, ele vem FTP, ele vem o Tomcat, ele vem o banco de dados, né, o MySQL, e ele vem já o PHP para você estar trabalhando. Então, instale esse tipo de aplicativo, chame, tem um AMP também, né, que trabalha isso e vai te dar toda uma estrutura até para você trabalhar com o MySQL, por exemplo, caso você esteja fazendo alguma implementação que precise de um banco de dados. Então, o pacote é um combo de ferramentas aí para você já trabalhar. E a partir do momento que você trabalha com esse servidor, né, o Champ, ele vai montar um servidor local na tua máquina, no teu computador, no teu notebook, certo? Então, você vai criar um servidor local e nesse servidor local, aí sim é que vai rodar o PHP lá dentro da sua máquina. Não precisa mais instalar nada, nem o executável, nem nada, certo? E você consegue fazer suas tratativas offline mesmo, local, no teu computador. Então, assim, passo a passo, né? No material PDF tem todo um passo a passo aqui. Eu tenho uma videoaula já, que é uma videoaula mais específica, voltado para banco de dados, que eu uso o Champ também, e lá eu trabalho mais a parte de banco de dados. Eu trabalho um pouco PHP, mas eu não falo muito, né? E tem o passo a passo da instalação do Champ, tá? Então você pode voltar na aula, vou deixar até aqui no card, para você quiser voltar lá e assistir esse passo a passo de como instalar, de como baixar, como instalar, fazer todo o processo de instalação do Champ, tá? Mas não é difícil, não é complicado, é bem simples. Depois que você instala, pessoal, o Champ, né, todos o teu servidor agora, ele vai ficar alocado nesse caminho aí, né? Ele vai ficar lá no disco C, né, o disco local. Você vai ter uma pastazinha com o Champ, né, com esse servidor, e de fato todos os teus projetos agora para rodar o PHP, ele vai ficar dentro dessa pasta htdocs. Então, todos os projetos, aí eu falo, esses projetos estão com cara de pastas, e é isso mesmo, né, são as pastas. Então, todos os projetos aqui, a partir do momento em que você roda, você tem uma pasta dentro do htdocs, chamando o navegador, passando o caminho correto, o teu projeto ele vai ser inicializado, né? O teu projeto vai ser inicializado de maneira correta, tá? E só um detalhe, né? Eu sempre chamo a atenção, todo o teu projeto, pessoal, ele para inicializar, seja ele você fazendo ele 100% em PHP, seja ele você, o meu projeto vai ter arquivos PHP, arquivo HTML, JavaScript, tal, você precisa, né, ter um arquivo que vai ser o arquivo start, vai ser o arquivo início. E esse arquivo, por obrigação, ele tem que se chamar index, enfim, né? Então, dentro da tua pasta, do teu projeto, tem que ter o arquivo principal, index.php ou index.html, e desse index você conseguir ir para os demais arquivos que você vai precisar, tá? Porque se não tiver e você passar a linha lá, apontar o endereço para o teu projeto, o servidor não vai encontrar o index, porque ele já está programado para procurar esse arquivo. Se não tiver, ele não acha, ele vai dar um not found page, vai dar algum tipo de erro. Então, reforçando, sempre dentro do seu projeto, tenha um arquivo index.php ou index.html. Na verdade, index, certo? Que é o arquivo principal.
E para, de fato, você startar, inicializar um projeto, você não digita o caminho, C, dois pontos, champ, htdocs, o nome da sua pasta, index. Não. Abra o seu navegador e você vai passar localhost. Por que localhost? Localhost, pessoal, é literalmente a sua máquina. A sua máquina está sendo servidor. Então, localhost é a sua máquina, barra, e o nome da pasta é o nome do seu projeto. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, para de fato, né, você startar o seu projeto, começar a trabalhar com PHP, para que esse servidor consiga entender o PHP, né, consiga fazer com que o PHP funcione, você precisa inicializar o champ, né? Eu falei aqui como é que entra e tal, onde você tem que colocar as pastas do seu projeto, que tem que ter o index, né, o arquivo index, mas eu não falei que tem que inicializar o champ, né, o serviço do champ. Como é que você faz isso? Então, você vai ter que abrir o painel de controle do champ. E para trabalhar só com PHP, né, como eu falei, o champ ele é um programa que ele tem várias plataformas, né, várias tecnologias embutidas que você consegue trabalhar com ele, né? Tem a parte do banco de dados e tudo mais. Mas para o caso só de PHP, que você não vai fazer nenhuma situação, nenhuma chamada ao banco de dados, então por enquanto, o único serviço que eu vou inicializar aqui no painel de controle do champ é literalmente o servidor, que é o Apache. Então eu vou startar aqui o serviço do Apache, né, o módulo do Apache, ó, pronto, ele já está verdinho, está rodando. O servidor, né, consegue interpretar códigos PHP. Eu vou até parar aqui e vou mostrar para você, dentro do meu champ htdocs, eu tenho alguns projetos já aqui, certo? Então, se a gente fosse chamar algum projeto da forma correta, seria o que, né? Abre o seu navegador da sua escolha, eu passo localhost e eu passo aqui, tem um arquivo aqui já pronto, por exemplo, eu passo o nome da pasta, lá o nome do projeto. Veja que ele não está rodando, né? Não é possível acessar o site. Por quê? Eu não inicializei nenhum serviço, eu não inicializei o serviço aqui do servidor, que é o Apache. Por quê? O PHP ele só funciona do lado do servidor. O servidor não está inicializado. Vou inicializar, tá? Para as aulas de PHP, só o serviço aqui do Apache, perfeito, que literalmente é o servidor. Vou só atualizar e veja que ele já me chama aqui a informação ou a página. Se a gente for ver, se eu for mostrar para vocês essa pasta aqui do projeto, né, tá dentro de champ htdocs, bkp, e eu tenho aqui o arquivo index.php, como eu falei, tem que ter obrigatoriamente. Se eu for abrir ele aqui rapidinho, só o Notepad++, só para ver aqui, você vai ver, pessoal, que ele é um arquivo, né, com extensão PHP, que só roda do lado do servidor, por isso que não estava rodando nada. Então, eu tenho basicamente esse arquivo, né, é o arquivo que eu mostrei para vocês há um tempinho atrás, ali do print do material. Então, tá aqui, né, ele tem códigos em PHP, ele tem partes em HTML, certo? E tem outras partes aqui em PHP, partes PHP dentro do HTML, partes de HTML dentro do PHP, certo? Uma coisa interessante, né? Veja que eu tenho uma lista, né, de tecnologias para programadores full stack, tá? Quando eu atualizo essa lista, vou atualizar essa lista aqui, vou botar só git, tá? E eu salvo isso e atualizo isso aqui, automaticamente, né, de uma forma dinâmica, em tempo real, ele já acrescenta a informação, né? Olha só que interessante, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a primeira aula, né, para você chamar a atenção ao que a gente vai abordar, o que é o PHP, né, como ele trabalha, o que você precisa ter para começar a estudar sobre o PHP, tá? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula eu já vou, de fato, trabalhar um código com vocês, explicando o que é variável,
né, explicando como é que a gente faz algumas coisinhas interessantes. Então é isso, pessoal. Até a próxima.